Porque qual é a diferença entre aquele tipo de profissional que atende o tempo combinado de um profissional que não faz isso? Se você aprendeu um tipo de condução na clínica, na sua formação, lá na universidade, e não aplica isso na prática, é como se você não tivesse aprendido. Você sabe o que fazer, mas não aplica na prática. Isso, você não evolui desta maneira, você fica no mesmo ponto. É como se você não soubesse o que tem que fazer para o paciente e passa essa impressão para o paciente que você não sabe o que está fazendo. Passa a impressão de que você não é o especialista naqueles casos. E olha, o paciente, ele avalia o que vê. Não somos só nós que temos que avaliar o paciente e que avaliamos o paciente. O paciente também avalia o nosso comportamento o tempo todo. E mais, os pacientes, eles trazem as suas partes regressivas e infantis para a terapia, para o tratamento. E essas partes, elas precisam que a gente acolha essas partes e dê limite para essas partes. Eles nos testam o tempo todo. E eles vão testar a gente para ver se a gente vai dar limite neles ou se a gente vai deixar eles fazer o que eles querem. Mais ou menos como funcionava e como funciona na família deles. Porque uma das nossas funções é conseguir que o paciente consiga lidar com a frustração de uma maneira tolerável para ele. Porque alguns, e olha só essa história que eu vou contar para você agora aqui, alguns pioneiros da psicanálise já experimentaram coisas até esdrúxulas em relação a essa questão. Por exemplo, alguns deles já levaram, inclusive, os pacientes para casa, para jantarem com eles, para dormirem na casa deles, no ambiente familiar, junto com marido, filhos e mulheres. Imagina o que isso causou na vida desse psicanalista pioneiro. E eles fizeram isso com um objetivo bom, a intenção era boa, mas só de intenção não se resolve problemas emocionais dos pacientes, não basta a intenção. A gente precisa ter técnica, a gente precisa ter conhecimento de especialista e fazer o que precisa ser feito para ajudar o paciente. Senão, a gente não ajuda em nada o tratamento dos pacientes, como esses pioneiros não ajudavam em nada. Eles traziam os problemas, pelo contrário, esses pacientes traziam problemas adicionais para a família desse psicanalista, porque essas pessoas, os familiares desses analistas, eles não eram treinados para terem uma distância emocional, para conviver com pessoas severamente perturbadas, como os pacientes que os analistas levavam para casa deles. E a mesma coisa acontece hoje em dia no tratamento, quando você estica demais seu atendimento, quando atende 1h20, 1h30, 2 horas, seu paciente, você passa a impressão de que você não está sendo profissional e não é especialista na situação clínica que o paciente está passando. E aí, o paciente ele pode pensar, esse analista, esse terapeuta caiu no meu teste. E a partir daquele momento ele começa a manipular você sem você se dar conta. Ele manipula você e você não percebe que está sendo manipulado. Você tem uma boa intenção, você quer ajudar, você acha que o paciente está de boa fé e o paciente não está. E aí os resultados não aparecem, eles não surgem. É mais ou menos como quando você vai num encontro social e vê um conhecido seu falar com um advogado e começar a pedir todo tipo de dica e consultoria para o advogado nesse encontro social. E numa reunião de família, por exemplo, e esse advogado, que é alguém conhecido da família, responde todas as perguntas, na maior das boas intenções. Faz praticamente uma consulta com a pessoa ali num ambiente que não é adequado para isso. Sem ter freio, sem interromper as perguntas de um modo mais ou menos educado. Que impressão você vai ter desse profissional? Que impressão quem está fazendo as perguntas vai ter desse profissional? Se pergunte.
Qual a probabilidade de você valorizar o trabalho dele? Quanto você pagaria para o serviço dele se ele já respondeu muitas das suas perguntas ali ao vivo e não passou nos seus testes? Pensa nisso. Mais ou menos a mesma coisa com a gente. Quando os pacientes estão nos testando. E olha, 100% dos pacientes nos testam. Aí você vai dizer assim para mim, tá, mas a vida do paciente já foi tão sofrida, eu vou provocar mais sofrimento ainda para o paciente? Não, você não vai provocar mais sofrimento. Você vai ajudar o paciente a tolerar frustrações. E pequenas frustrações que o enquadre da terapia vai proporcionar para o paciente. É isso que vai acontecer. É esse tipo de trabalho que você vai fazer. Você não vai provocar sofrimentos extras. Você vai ajudar o paciente a lidar com as frustrações que ele já tem na vida dele a partir da relação com você.